Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é... Quero convidar os irmãos a abrirem as nossas Bíblias, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Prossiga e traga alguém junto. A graça nos fortalece e a palavra de Deus nos impulsiona a levar mais pessoas a Cristo. Então, o tema da mensagem é esse: prossiga e traga alguém junto. E a ideia que nós temos do texto, a grande ideia do texto é: a graça nos fortalece e a palavra de Deus nos impulsiona a levar mais pessoas a Cristo. Eu estarei usando a versão NVI, se os irmãos quiserem colocar essa versão na tela, vai ser mais adequado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Palavra do Senhor. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Deus, dá-me graça para transmitir a Tua palavra ao coração do Seu povo. O mistério da pregação, o poder da palavra foge ao nosso domínio da oratória e está no campo onde o Espírito Santo é capaz de promover aquilo que é competência apenas dele. Como instrumento do Senhor, me coloco nas suas mãos e peço ao Senhor que me use para a sua glória e edificação do seu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, quero colocar os irmãos no contexto que a gente está passando aqui nessa epístola, nessa carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última aparição do apóstolo Paulo. Escrita em 64 depois de Cristo, ela tem um tom de despedida e ela apresenta as últimas palavras do apóstolo Paulo, o testamento do apóstolo Paulo à igreja cristã. E nós, em um ponto pessoal, vamos observar o apóstolo Paulo passando o bastão da fé para Timóteo. O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma. Capítulo 1, versículo 17, ou capítulo 4, versículo 17, nos apresenta isso, quando ele cita a ida de Onéforo a ele em Roma, e depois quando ele diz que foi livre da boca do leão no primeiro julgamento. E ele, ao olhar para Timóteo, se lembrar de Timóteo, com lágrimas, ele tem a preocupação sobre aquele que irá dar continuidade ao ministério, dar sequência àquilo que o apóstolo Paulo tinha começado nas plantações de igreja, nas suas viagens missionárias. Então ele tem Timóteo como um filho na fé. E ao olhar para Timóteo, nessa preocupação, ele quer encorajar Timóteo na caminhada da fé. Observando o quadro de Timóteo, que está pastoreando uma igreja, enfrentando desafios, dentre eles a própria oposição dos de dentro, que por algum motivo menosprezam a liderança dele por ser jovem, e também por enfrentar um desafio na sua saúde. Ele sofre de um problema de estômago. 1 Timóteo capítulo 6 vai nos mostrar isso, e ele tem esse desafio na sua saúde também. Paulo vê Timóteo, diante dessas lutas, como alguém que precisa de encorajamento. E o encorajamento vem por meio de uma exortação firme. E Paulo não dribla as situações adversas. Pelo contrário, ele fala: sofre comigo as aflições do ministério. Ele olha para o desafio que ele está enfrentando, se coloca como exemplo em cadeias e diz para Timóteo: Timóteo, sofre comigo, participa comigo das aflições. Os imperativos, no decorrer da carta, eles trazem uma nota de encorajamento, dizendo: você precisa olhar para aquilo que você está passando e ter confiança no Senhor. E a forma do apóstolo Paulo levar Timóteo a confiar no Senhor é lembrar ele da graça, que é suficiente.
e da palavra que é operante. Tanto que, se a base da exortação está no capítulo 1, onde Paulo diz: sofra comigo as aflições do ministério, que é o tom de toda a carta, a esperança da carta está no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 16, onde ele vai dizer que a palavra de Deus é inspirada, é suficiente. Onde ele diz: olha, a palavra de Deus é tudo que nós temos. E nós precisamos confiar nessa palavra. Então, ao encorajar Timóteo, ele chama Timóteo para o despertamento. No capítulo 1, versículo 6, apresenta Timóteo como alguém que precisa ter a fé dele despertada. E no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo chama atenção para que Timóteo seja firme e não balance de acordo com os ventos que sobrevêm a ele. Então, eu quero nessa noite, com essa mensagem também, te encorajar ao despertamento e a se manter firme na caminhada cristã, para você prosseguir e trazer alguém junto, confiando na graça de Deus e na sua palavra. Observe que é notável que o texto nos apresenta como que o apóstolo Paulo não esperou uma oportunidade de estar tudo tranquilo para ele poder conduzir Timóteo a uma caminhada mais profunda e mais além na palavra de Deus, a avançar. Mas apesar das circunstâncias que nós observamos aqui, de cadeias, de perseguição, do apóstolo Paulo ser julgado em primeira instância e está aguardando o seu segundo julgamento, e ao aguardar o seu segundo julgamento ele parece ter uma certeza: eu estou com os meus dias contados, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, capítulo 4. E depois de fazer isso, ele, dentro dessas circunstâncias, ele se dirige a Timóteo e diz: continue, porque a obra não pode parar. Desanimado, vivendo talvez a solidão do ministério, diante dos desafios de uma igreja que é comum pregar, combater falsos ensinos, era muito comum naquele tempo. Os falsos mestres, eles iam onde o apóstolo Paulo plantava igreja e tentava persuadir aqueles de dentro, e Timóteo lida com isso, com essa rejeição, com esses seus problemas de enfermidade. Então, o apóstolo Paulo se lembra dessas dificuldades de Timóteo. E diante dessas circunstâncias, ele diz: olha, não dá um tempo, não tira uma licença, não procura um atestado médico, não. Ele está, em detrimento das circunstâncias, encorajando Timóteo: prossiga. E eu quero olhar para o texto que eu li e observar alguns pontos objetivos com os irmãos, para que de modo aplicável nós possamos refletir sobre esses pontos. O apóstolo Paulo, ele chama Timóteo para se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Observe o versículo 1 do capítulo 2: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo usou a sua vida como exemplo. E a melhor e mais importante fonte para o seu ministério, que é a graça de Deus, como a sua ferramenta preciosa, a graça de Deus. Ele ouviu Deus dizer para ele, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo está convicto disso. O apóstolo Paulo nos diz: Senhor, a sua graça me basta. Mas como é que é? Você não vai resolver meu problema, então eu não vou conseguir avançar. Se a sua graça me basta, eu vou ficar por aqui, vou descansar nela, mas sem avançar. Não, essa graça que o apóstolo Paulo ouviu Deus dizer que bastava para ele anuncia. E anuncia com convicção e diz: é por essa graça que nós somos salvos. 2 Timóteo, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos. Então o ministério de Paulo está voltado para confiar no poder da graça, naquilo que a graça faz. E é ela mesma que nos salva e nos assegura de caminhar firmes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo olha para essa graça e vê ela como a fonte, a segurança inabalável para aquele que está caminhando na vida cristã. Nós observamos, meus irmãos, que nessa maravilhosa graça que Paulo está confiando e está dizendo para Timóteo: se fortifique nessa graça.
Você não deve confiar em outra coisa. Você deve se fortificar na graça. O texto ainda segue nos dizendo, segundo ponto, que o apóstolo Paulo diz assim: as palavras que de mim ouvistes. Versículo 2: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Essa palavra é algo que o apóstolo Paulo está apontando para o poder da pregação dessa graça. Se a graça é poderosa, de alguma maneira ela precisa se manifestar. E a forma da graça se manifestar é através da pregação da palavra. Não existe a possibilidade de você fechar os seus olhos, ir para um monte, ou então ter um sonho e receber da graça de Deus sobre a sua vida. A ferramenta de Deus para produzir no coração dos homens a graça, a manifestação da graça, é a transmissão, a pregação da palavra. Essa palavra que o apóstolo Paulo ouviu do próprio Senhor Jesus a caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, versículo 5, o Senhor falou a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? E ele vai dizer: eu sou Cristo, a quem tu persegues. Essa palavra que ele foi instruído, nós observamos em Gálatas capítulo 1, versículo 18, quando Paulo vai relatar o início do seu ministério, ele diz que subiu a Jerusalém e passou ali 15 dias com o apóstolo Pedro. Eu fico imaginando esses dois batendo papo teológico ali em Jerusalém, imagina só. Pedro chamando Paulo, fala: Paulo, senta aqui, calma, respira, né? Calvinista de jaula, né, que a gente fala. Imagina Paulo doido para sair pregando as doutrinas da graça, dizendo: olha, vocês estão tudo condenados para o inferno. E Pedro: calma aí, cara, vamos conversar aqui. E aquela instrução que ele recebe de Pedro é algo que ele vai levar nas suas viagens missionárias como determinações apostólicas. Ele registra, por exemplo, no capítulo 16, quando ele vai se encontrar com Timóteo pela primeira vez, que ele estava numa viagem e depois que ele pega Timóteo, ele vai às igrejas e ele leva o parecer apostólico, aquele concílio que acontece em Jerusalém para disputar sobre o que podia, o que não podia comer, se era para circuncidar ou não. E ele leva aquilo que ficou determinado pelo concílio, pelaquela Assembleia de Jerusalém, a fim de trazer paz às igrejas. Timóteo já caminhando com ele, nós vamos chegar até lá. O texto de Gálatas, capítulo 1, 18, só para não passar desapercebido, diz assim: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Pedro, e estive com ele 15 dias. Quando Paulo começa as suas viagens, ele está determinado a levar uma mensagem. E a mensagem que ele está levando não é a mensagem dele, é a mensagem de Cristo. Ele não tem um pensamento mirabolante, ele não tem uma ideia inovadora, ele não tem uma revelação pessoal, ele não tem um desejo que é dele mesmo de fazer. Ele está levando a palavra do Senhor Jesus, ele está cumprindo aquela ordenança que Jesus deixou aos seus apóstolos. E quando ele começa as viagens missionárias, ele encontra Timóteo, tendo boas recomendações dele, pega o jovem Timóteo, que é filho de uma mãe judia e de um pai grego. Ele circuncida Timóteo para validar o seu ministério, de um modo que não tivesse disputas a respeito de se Timóteo podia pastorear ou não. Em Atos 16 nós vamos ver que Timóteo se torna o seu companheiro de viagem. Perceba que o título da mensagem é: prossiga e traga alguém junto. O apóstolo Paulo está prosseguindo e ele está indo para o alvo. Nós vemos aqui em Filipenses: eu prossigo para o alvo. Eu estou seguindo para o alvo. E ele está trazendo alguém junto. Alguém que vai caminhar perto dele, alguém que ele vai poder instruir, discipular, conviver, se relacionar, se permitir e ter a permissão para entrar em tópicos da sua vida nos quais a palavra de Deus precisa penetrar para transformar. E Paulo, então, vai ter a bênção de ter um companheiro. E também Timóteo vai ter um privilégio. Imagine só que privilégio, meu irmão, Timóteo tem de caminhar junto com o apóstolo Paulo. Como é importante e como é abençoador ter alguém junto da gente na caminhada. Como é importante para uma esposa jovem casada ter alguém mais experiente que vai dar atenção para ela, instrução, que vai conversar da palavra com ela, que vai oferecer a graça de Deus para os seus desafios.
Como é bom um jovem na caminhada ter alguém perto dele que está prosseguindo para o alvo, que vai estar perto dele e vai dizer: olha, é por esse caminho. Eu estava conversando com o David Rodrigues e disse isso, que nós que somos mais novos, como é importante a gente ter uma voz experiente que fala assim: opa, calma, não é assim não. O Novo Testamento ainda usa o nome de ancião com a ideia não de uma pessoa mais velha ou uma pessoa idosa, mas de alguém mais experiente na instrução do povo de Deus. Essa palavra que Paulo recebeu de Jesus, dos apóstolos, é essa palavra que ele transmite a Timóteo. E agora ele está fazendo uma recomendação direta, imperativo: transmita a outros. Transmita a outros. Isso aqui me faz lembrar, irmãos, uma parábola que Jesus contou a respeito de você receber alguma coisa dele e tentar guardar. A parábola das minas. Um recebeu 1, outro 3, outro 5. E aí, quando o Senhor volta, um tinha multiplicado, o outro mais ainda, e um falou: não, vou guardar, vou deixar aqui, vai que meu Senhor volta, esse zangue se eu não ter cuidado bem dela. A palavra de Deus não é uma mina para ser guardada, escondida. Ela precisa ser compartilhada a outros, e é assim que Deus multiplica o poder da graça, através da multiplicação, da pregação da palavra de Deus. Ele recomenda a Timóteo: transmita. Isso nos traz a ideia de continue a obra. Faça aquilo que precisa ser feito para que a obra continue acontecendo. Essa foi uma ordem também que nosso Senhor deu para os apóstolos. E Paulo está direcionando Timóteo a obedecer essa palavra. Paulo está imbuído a dar sequência ao plano de Deus de alcançar pecadores. E ele tem a plena convicção de que isso só se dá diante da pregação da Escritura, da proclamação da palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, Paulo disse assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O pecador só vai ser salvo se houver pregação. E a pregação é a forma, o instrumento de Deus, a forma instrumental de Deus alcançar o coração do eleito. E também de anunciar o juízo aos ímpios e impenitentes que não se arrependem de seus pecados. Observe que Paulo não apenas aconselha Timóteo a se apegar à palavra, e esse é um bom conselho: se apegue à palavra, valorize a palavra, tenha convicção sobre a palavra. Mas Paulo adverte, além disso, a Timóteo transmitir essa palavra. Essa é a ideia de Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai e prega. E agora a continuidade da palavra, versículo 20. Ensinando-os a uma sequência. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquela palavra que alcançou a Judeia, Samaria, agora está se espalhando para os confins da terra. E quando chega a Éfeso, onde Timóteo está pastoreando e tem uma atuação importante, ela precisa continuar sendo pregada, anunciada, transmitida, ensinada. Há uma exigência direta, um imperativo direto: continue, continue, continue. Nós precisamos olhar para as instruções do apóstolo Paulo aqui e observar que ele está conduzindo Timóteo a cumprir a missão, a prosseguir e a trazer alguém junto, porque é isso que o texto agora nos apresenta. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas: confia, transmita a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Quando o texto nos apresenta essa ideia, nós precisamos olhar, irmãos, primeiro, que o texto está tratando diretamente da capacitação de obreiros à obra. É isso que Paulo está orientando Timóteo primariamente. Você tem um pastor, o pastor tem um grupo de homens
Ele prega a palavra para esses homens, ele ensina esses homens, ele confia a homens que são fiéis. E a ideia de você trabalhar primeiro dentro da igreja, capacitando aqueles que estão na casa e dar sequência a esse trabalho através do chamado do Evangelho para testemunhar Cristo e levar o Evangelho a outros. Eu quero caminhar para a conclusão e aplicação desse texto de modo direto. Eu peço ao Senhor que possa ser prático o mais possível na vida dos irmãos. O Evangelho da Graça que nos alcançou é a nossa fonte de fortalecimento e encorajamento. Não sei se você tem tentado buscar válvulas de escape na sua vida, mas eu gostaria de dizer: confie na graça de Deus. Confie no poder da graça de Deus. Paulo usa desse argumento para encorajar o jovem Timóteo a não desanimar na caminhada da fé. E Paulo aplica a importância de compartilhar a palavra de Deus com outros e trazer alguém junto na caminhada. Eu estava observando aqui, irmãos, nós temos cerca de 35, 36 irmãos presentes, talvez um ou dois a mais. Fiquei observando isso enquanto eu estava ali louvando o Senhor. Nós temos 45 bancos vazios. Agora, talvez você possa dizer que colocar pessoas sentadas nesse banco seja responsabilidade do David Rodrigues. Ou então você pode assumir uma responsabilidade e dizer: se eu tivesse caminhando e trazendo alguém junto, teria um banco a menos vazio. A importância que você tem na vida da igreja não é só ocupar um lugar no culto, mas é cumprir uma missão. É cumprir um propósito. É olhar para o cenário que está à nossa volta, que muitas vezes é caótico. É de um quadro de desesperança, de desestabilidade, de incertezas, de crises. Uma crise sistêmica, irmãos. E observar que nós somos as ferramentas de Deus para alcançar esse tempo e poder mudá-lo. Não porque será uma declaração de um encontro apostólico dizendo: o Brasil pertence ao Senhor Jesus, não, mas porque nós vamos ser uma influência na vida de alguém que talvez esteja vivendo crises nas quais nós sabemos que existe. Nós não vamos mudar nada à nossa volta se nós pensarmos em mudar politicamente, socialmente, moralmente. Nós só vamos mudar alguma coisa quando nós começarmos a entender que através da pregação do Evangelho nós podemos alcançar os corações, porque o problema da sociedade é o coração do homem. Como mudar isso? O apóstolo Paulo vai dizer: Timóteo, confie na graça e pregue a palavra. Nós precisamos, irmãos, confiar nessa palavra. Nós precisamos confiar que a graça tem o poder de mudar um coração, mudar um cenário, mudar uma família. Nós precisamos, confiando nessa graça, firmar os nossos pés e caminhar seguros, convictos, sabendo de que, mesmo diante das circunstâncias adversas, nas quais é muito comum, você não está sozinho, eu também tenho as minhas, o pastor tem a dele. Há circunstâncias adversas no quadro geral da igreja, mas observe, o apóstolo Paulo está em uma circunstância ruim, Timóteo também está numa circunstância ruim, e o apóstolo Paulo diz: fortifique-se na graça, transmita a palavra. Qual outra saída nós temos, irmãos? Para onde nós vamos caminhar? Qual será o resultado na igreja daqui 10, 15, 20 anos? Se nós confiarmos no nosso poder aquisitivo, nas nossas conquistas, talvez sejam excelentes, mas a única forma de a gente conseguir estabelecer o reino de Deus é pregando a palavra, é confiando na graça. Nós não conseguimos mensurar o que a palavra pode fazer. William Carey, que é o conhecido pai das missões modernas, ele, quando foi para a Índia, ele não confiou no seu gabarito estudantil, na condição econômica. Pelo contrário,
até algumas críticas quanto a isso. Ele tira a sua família de uma estabilidade, vai para a Índia sem ter onde morar, precisa ficar refugiado nas selvas, em lugares ruins. Mas ele foi para lá porque ele confiava no poder da graça, no poder da palavra. Sabe o que ele faz quando ele chega ali? Ele se dedica em traduzir a Bíblia para a língua daquele povo. Por que ele fez isso? Porque ele confiava no que a palavra podia fazer. Nós estamos comemorando a Reforma Protestante nessa semana, e depois que Lutero efetuou aquele estopim da Reforma, pregou as 95 teses na igreja do Castelo de Wittenberg, ele passou pelos desafios, pelos concílios, para defender as suas ideias. E depois de fazer tudo que foi feito, de 1517 a 1521, alguém pergunta a Lutero: por que você fez tudo que você fez? Ele vai dizer: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Há um marco aqui, irmãos. Um marco que a Reforma nos apresenta, ou nos chama de volta, é confiar no poder da palavra. Muitas vezes nós usamos de um discurso neocalvinista, vale ressaltar que não é um discurso calvinista, para dizer assim: olha, eu confio em Deus, que é o Deus dos eleitos, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer, né? E nós nos escondemos atrás desse argumento de um modo covarde, dizendo: Senhor, se vira, eu só estou aqui para vestir minha melhor roupa, ir para o culto quando dá, e a parte de salvar os eleitos é com o Senhor. Como? Nós somos as ferramentas, nós somos os instrumentos, e o meio pelo qual Deus vai fazer isso é na pregação da palavra. Para alguém vir a Cristo, você precisa prosseguir firme e trazer alguém. Seu papel é fazer isso. Eu quero aplicar então de um modo bem significativo. Talvez você se sinta desanimado em suas lutas, no seu corre, né? Seu corre às vezes é pesado, suas tarefas te deixa completamente atordoado, e no meio disso tudo você se vê sufocado, né? Tal como Timóteo estava. Talvez você se sinta precisando dessa palavra. Confie e se fortifique na graça. Deus tem graça para a sua vida. Eu sei que a sua correria não é fácil, eu sei que tem trabalho, tem as crianças, eu sei que tem a empresa que cobra o tempo todo, eu sei que você tem os seus objetivos, traçou suas metas, está correndo atrás disso. Mas não ande inseguro, confie na graça e tudo será mais alegre. Como John Piper diz: quanto mais eu me contento no Senhor, mais eu sinto prazer no que eu estou fazendo. Isso é graça para a sua vida. Eu digo a você que se vê sufocado diante dos desafios da vida, que a graça de Deus te fortaleça. Segundo, confie no poder da palavra. Olha só, quanto mais nós ficamos preocupados, somos pressionados, mas tendemos a deixar ou desacreditar na palavra de Deus, porque às vezes nos falta tempo para manusear, para ler, para ter aquele tempo de qualidade com a Bíblia, com Deus, né? Sentar no quarto, aí quando você vai sentar no seu quarto para ler a Bíblia, o neném chora, a patroa diz que está vazando uma água na boia, não tem isso, né? É só lá em casa, às vezes, né? Fica tudo quietinho, e tem que fazer isso. Às vezes o dia a dia, a rotina, ela te satura. Mas qual é o nosso erro? O nosso erro é não dar primazia à palavra de Deus. Quando você define bem o que é a palavra de Deus para a sua vida, você vai passar a valorizar o seu tempo com a palavra de Deus, e isso vai gerar mais confiança, ao invés de as preocupações, os sufocos, as pressões te deixar longe da palavra. Os sufocos e as pressões vão te levar para a palavra. Você vai falar: Senhor, eu preciso correr para a palavra. A tensão é tão grande, tem dia que falta ânimo e tempo para pegar a Bíblia, ler, orar, refletir sobre aquilo e ficar o dia todo pensando naquilo. De um modo prático, irmãos, não deixe isso por último.
Valorize as primeiras horas do seu dia com a palavra de Deus, porque senão o play é dado e tudo pode ser colocado em dificuldade. Então, busque, quem sabe, acordar habitualmente 15 minutos antes do que você já acorda. É uma forma de você valorizar a palavra na sua vida e passar a confiar mais nela para o seu dia. Eu passei a ler todo dia, de um modo religioso, né? Pela forma boa de dizer isso. Provérbios todo dia quando eu acordo. Eu acordo e leio um Provérbios. E eu vou na sequência mesmo. 1, 2 ou 3, até chegar ao 31, não tem problema. E é incrível como eu passo desafios no meu dia, que aquele provérbio que eu li, ele torna-se significativo. Caramba, eu li isso. Um dia é sobre falar demais. Não, fica quieto agora, eu li de manhã, que eu preciso saber. Outro dia sobre uma tentação que você é colocado e você pensa na orientação, na instrução da palavra do Senhor. Valorize. Valorize. Tem um tempo precioso. Eu quero te encorajar para esse tempo de manusear a palavra de Deus com diligência. Observar os ensinos com atenção. Como que você vai compartilhar? Veja, como que você vai compartilhar aquilo que você não conhece, aquilo que você não manuseia? Como você vai confiar em algo que você não tem como muito importante para a sua vida? Por último, prossiga e transmita. Seja intencional nos seus relacionamentos. É isso que eu quero chamar a sua atenção. O transmitir não pode ser aleatório, irmãos. Muitas vezes nós achamos que é ser um pregador de praça, né, que bota uma caixa de tomate lá na praça de Macaé ou na orla, sobe nela e começa falando: malditos pecadores, vocês precisam ouvir a palavra de Deus. Talvez isso vai muito mais contra do que a favor. As pessoas vão dizer: que maluco, não vão te dar ideia sobre isso. Você não joga para o alto um tesouro. Você pega aquele tesouro e multiplica ele de uma maneira exata, para você não perder o seu rendimento. Sendo intencional, você vai ter muito mais êxito em transmitir a palavra de Deus, conversando com seu amigo do seu curso, do seu trabalho, da sua faculdade, universidade, do que tentando subir em uma caixa de tomate e pregar o Evangelho. Aquele assunto que surge e de repente você se lembra de uma palavra que foi ensinada na igreja e você se acanha, você deveria confiar no poder da graça, no poder da palavra e falar daquilo que você se lembrou, daquele assunto que surgiu. Você pode falar com o seu amigo, você pode dizer: pastor, começar por onde? Comece falando da pregação de domingo, quando você tiver ali um intervalo, quando você tiver aquele momento de coffee break, quando acaba a reunião e você tem aquele tempo das pessoas falarem um com o outro. Tenha intencionalidade. Seu vizinho, né? Às vezes você vai colocar o lixo para fora, ou você vai cruzar com o seu vizinho e você... Opa, beleza? O Flamengo ontem, né? Quer ver um assunto que sempre surge quando a gente não tem nada para falar? Rapaz, o tempo hoje, será que chove? Né? E talvez se você, naquela cruzada rápida que você tem na sua manhã, quando vai colocar um lixo para fora, quando vai na padaria comprar o pão, você falasse: meu irmão, bom dia. Fiquei pensando nessa manhã, como a palavra de ontem lá no culto, como a palavra de domingo no culto falou no meu coração, o Evangelho pregado. E se você tiver lido um provérbio de manhã antes de fazer tudo, você vai ter alguma coisa no seu coração para falar com aquela pessoa. Você vai poder ser intencional, objetivo, e aquilo vai ter um significado muito bom para o seu dia. Observe que o apóstolo Paulo instrui Timóteo. Não é para ele falar sobre as preferências dele. Fala, Timóteo, das suas preferências com alguém. Fala do seu jeito de vida, seu estilo de vida. Sabe por que Paulo não diz isso para Timóteo? Porque isso não é o Evangelho, gente. O Evangelho não são as minhas maneiras, o meu estilo de vida, como eu prefiro as coisas. Não, isso pode ser até o resultado do Evangelho.
preferir do jeito que o Evangelho quer que nós tenhamos preferir, mas isso não é o Evangelho. Para alguém preferir da maneira certa alguma coisa sobre o Evangelho tem que ter vindo antes. O que Paulo instrui Timóteo é ele compartilhar o Evangelho, a palavra. Você tem que compartilhar o Evangelho puro e simples. E por último, observando prosseguir e transmitir, caminhe com alguém. Veja se na igreja não está chegando alguém novo, que às vezes você acha que é papel só do pastor, o discipulado, mas o discipulado é comum na vida da igreja. E veja se você não pode chegar perto dessa pessoa, conversar com ela depois do culto, criar um vínculo, uma proximidade, ter intencionalidade no relacionamento. Por que eu quero me aproximar de alguém? Porque eu quero conduzir essa pessoa no Evangelho, eu quero seguir e eu quero trazer alguém junto comigo. Nutra isso no seu coração para que você possa despertar, para que você possa ser encorajado e não deixar passar desapercebido aquilo que é função sua. Às vezes você marca um sorvete, um açaí, um lanche, e a intenção daquilo ali precisa ser clara. O Evangelho tem que ser promovido em nossas vidas. Eu preciso promover o Evangelho na vida do meu irmão. E não é sentar ali para discutir teologia, é sentar simplesmente para conversar sobre o dia a dia. E quando nós conversamos, o Evangelho vai se tornando prático de um para o outro. E acabamos a nos edificar pela palavra de Deus em nosso viver. Se organize. Porque muitas vezes o que nos falta é isso, para transmitir o Evangelho para alguém. É a organização da nossa vida. Nós corremos tanto e ficamos para lá e para cá. E às vezes tudo que a gente faz são ganhos dessa vida. Não vão ecoar na eternidade. Portanto, observe que na caminhada que você tem pela frente, a graça de Deus, ela é suficiente para te fortalecer. E a palavra de Deus é tudo que você precisa para te impulsionar a levar mais pessoas a Cristo, a caminhar firme e a olhar para o alvo e dizer: é para lá que eu estou indo, é para lá que eu quero levar alguém comigo. Prossiga, ande para frente, firmado no Evangelho, e olhe para que Deus possa te usar para você trazer alguém junto com você. Amém? Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os nomes e domínios.